O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, disse em entrevista ao portal Metrópolis que, prestem atenção, essa é boa, hein? A Venezuela não é de esquerda ou de direita. E eu achei que ele fosse falar que ela era do partido do Kassab. Não, ela não é nem de esquerda nem de direita, mas sim, aspas para o Barroso, um desastre humanitário. Fecho aspas. Mais aspas. Nunca entendi bem porque a esquerda brasileira se amarrou no mastro desse naufrágio que é a Venezuela. A vida, na minha visão, gravita também em função de certo e errado, e não de alinhamentos ideológicos apenas. Além disso, Barroso criticou o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, dizendo que o Supremo venezuelano é totalmente submisso. Nicolás Maduro, por sua vez, elogiou o STF brasileiro e comparou sua atuação com a do Supremo venezuelano. Numa live transmitida ontem, o Maduro disse o seguinte, aspas para Maduro, Lula venceu e o presidente em exercício, seguindo o roteiro extremista de direita, se negou a reconhecer a vitória. Tentou sabotar o processo, que foi ao mais alto Tribunal de Justiça do Brasil, que proferiu a sentença e ratificou a vitória de Lula. É realmente necessário celebrar os tribunais superiores. É preciso celebrar a institucionalidade de grandes países, como o México e o Brasil. Os tribunais superiores garantiram o funcionamento da democracia. É assim que deveria ser, e se é assim por lá, que também seja por aqui. Constituição, lei, ordem e justiça. Que declaração linda, hein, Geisiane? Cara, impressionante essa briga deles, mas né? ele deu Nossa uma Senhora. entubada no STF ele agora. deu com força essa daí, viu? Porque a discurso, a narrativa aqui no Brasil, da esquerda brasileira, não é essa, não tem nenhum tipo de intervenção do judiciário, né? De nenhum órgão do judiciário, do TSE, nada. A narrativa da esquerda aqui no Brasil é que fomos à urna e aquele é o resultado da urna e ai de quem falar alguma coisa ao contrário, né? Em relação à urna, que se automaticamente... falar, vai sentir o órgão do judiciário. Eu quero fazer um negócio sério. Mas é sério. Imediatamente você é acusado de ataques à democracia e ataques à lisura do processo. Até onde eu sei, né, questionar o que se faz dentro de uma democracia. Tem ataques do Tachad. Pois é, exatamente. Tudo é ataque, né? Tudo é ataque. Até onde eu sei questionar dentro de uma democracia. É legítimo, mas aparentemente não. E aí essa comparação que ele faz é muito boa, né? Porque o Maduro, ele é um ditador sanguinário, mas ele sabe jogar muito bem. Então, toda vez que aqui no Brasil se levanta alguma coisa e ele não sente tanta firmeza, tanto apoio vindo principalmente do Lula, que é amigo de longa data dele, e ele quer esse apoio mais explícito em frente às câmeras e não somente numa nota de rodapé, ele sempre faz esse ataque. Ataque não, né? Ele sempre fala ali a respeito de como o Brasil e a Venezuela são países muito parecidos em termos de justiça, em termos de eleições, em termos de política partidária. Então ele está fazendo uma comparação que é muito correta. Para nossa tristeza, né, para lamento dos brasileiros, infelizmente, o Brasil e a Venezuela estão muito próximos, muito similares. Assim, a gente está quase rompendo a fronteira e fazendo um país só de tão semelhante que está as coisas por aqui e por lá, né? A Venezuela se tornando o Brasil. Só não vai fazer porque, de fato, o Maduro tem toda a razão. Tudo que acontece lá é o gato, o que a gente faz aqui em tom de brincadeira, mas é para você ter uma caricatura que facilite o entendimento, porque esta é a grande verdade. Mas, Pavinato, tem uma grande diferença entre o Brasil e a Venezuela, e a favor da Venezuela, infelizmente. Lá é uma ditadura clara e o normal, que o ditador manda no poder judiciário, é o esperado. Aqui... O faroeste brasileira, que é tudo invertido, verdade. O ditador está no Supremo, está no Judiciário. Então é tudo invertido aqui.
Então, eu não sei, olha, é pior que na Venezuela. Se parar para pensar, é pior. Não é reconhecido, né? O Brasil internacionalmente não é reconhecido como uma ditadura. A Venezuela é. Então, assim, a gente tem essa desvantagem em termos de ditadura. Mas o que o Luiz falou é um gancho perfeito. Aqui nós temos uma falsa democracia, que é muito pior. Lá é declarado, você sabe que está diante de um regime ditatorial, que você se posicionar... não fala que é ditador. Não, mas todo mundo reconhece. E a gente tem discernimento, não tem a discrepância de tentar ocultar aquilo que é verdade, não é um sofisma político-social. Aqui, em verdade, já nos anos 2000 eu já dizia que a gente vivia uma falsa democracia. Eu dava um exemplo de você tentar cancelar o seu plano de telefonia celular na ocasião. Eu falei, se você conseguir levar menos de 1 hora, parabéns para você. Você é vencido pelo cansaço, e é o que a política aprendeu a fazer. A gente é vencido pelo cansaço, e vem uma regra, mais uma regra, a gente fica incontente, insatisfeito, e aí nada é feito, e aí vão avançando, até chegar no jeito que está, e pior vai ficar. Lá o executivo manda no judiciário, aqui o judiciário manda no executivo, lá eles ocultam, aqui eles estão ocultos. Estou fazendo as inversões. Pavinato, eu concordo com o que todos falaram, mas tem algumas, eu gostaria de fazer algumas considerações, divergências de lá para cá. Ambos usaram a ideia de se tornar hegemônicos. O problema é que lá eles se tornaram... Hegemônico tem alguma coisa a ver com ovo, quando quebra? Tem gema. Ser hegemônico, aí que está a grande pergunta que se faz do que é hegemonia. Hegemonia é o quê? É você ter o poder sobre o outro, ou você fazer o outro acreditar que o poder que você tem sobre ele é legítimo e ele gosta desse poder. Essa seria a melhor resposta para você definir o que é uma hegemonia. Hegemonia é você enfiar o ovo goela abaixo da população. Mas ele querer que assim o faça, porque ele acredita que essa é a ordem correta, por isso que se impõe a hegemonia. Qual é a ideia que se tinha? Ora, antes de você ser classe dirigente, você tem que ser classe dominante. O que é ser uma classe dominante? É quando você impõe a tua maneira de ver o mundo sobre o outro e tudo aquilo que você faz é justificável. Ele sempre arranja uma desculpa, sempre arranja uma explicação. Não, mas dentro da ordem. Você lembra quando você esteve na Índia, que você falou que você não enfrentou a fila porque na cabeça deles estava claro que você, por ser de um determinado status, você não precisava enfrentar a fila e todo mundo lá na fila e você não. Está na cabeça. Isso é uma noção de hegemonia. Qual foi a grande diferença que teve de lá para cá? Aqui eles foram conquistando passo a passo os corações, a cabeça, a linguagem de todos, antes de se tornar classe dirigente. Por isso que a gente vive essa confusão, que a gente não sabe, afinal de contas, onde é que está, quem é o ditador. E a gente vive uma falsa democracia. Lá, eles fizeram o contrário. Eles assumiram e se tornaram classe dirigente e, na porrada, foram impor a visão de mundo deles. Por isso que lá eles estão num estágio a mais de violência. Nós estamos no estágio a mais de destruição da sociedade. Porque, queira ou não queira, a violência deles está se impondo contra 70% do povo. Mas tem aqueles 30% que estão tranquilos. Aqui a gente não sabe, afinal de contas, onde que está a destruição e qual é a saída, porque a gente não identifica quem é o ditador. O ditador é quê? Está no Supremo? O ditador é o Lula? O ditador está no Congresso? É aquele senhor que não fala nada, parece uma múmia paralítica, que é o nosso presidente do Senado, ele fica lá, a gente não sabe qual é. A gente não sabe quem é o ditador. Lá a gente sabe, porque eles se tornaram classe dirigente antes. E eles impuseram na porrada e foram ocupando todos os cargos. O Pacheco não é, porque o Pacheco, é difícil imaginar. Olha, o Pacheco imaginar que alguma coisa está dura. Não é ele. É impossível. Não é ele. É mais provável você imaginar que alguém que poderia ter capacidade ditatorial no Senado seria o Alcolumbre, porque o Alcolumbre é muito mais proativo e sabe o que quer. E ele toma decisão, ele não deixa passar nada. Essa é a questão quando a gente olha e pergunta, afinal de contas, quem manda aqui? Por a gente não saber, a gente vive naquela balbúrdia total e as pessoas vão se desgastando, se esvaziando e perdendo a alma. Lá, eles já perderam, mas na porrada. Essa é a diferença. Ou seja, às vezes eu não sei se lá é pior ou melhor do que aqui, mas eu sei que lá eles já estão morrendo no meio da rua. Aqui a gente morre por causa do crime organizado, mas não por causa do crime político ainda.